Eu não acreditava que o Espírito Santo era para mim. Vinha pensamentos na minha cabeça de que era algo impossível, que era algo muito distante. Bom, nesses 10 anos que eu fiquei na igreja, eu era uma pessoa triste, vazia, depressiva. Era como se tivesse um espaço dentro de mim que faltava algo. Por mais que eu estivesse ali com a minha família, quando eu estava sozinha, que todo mundo ia embora e acabava aquela folia, aí batia aquela tristeza, aquele vazio na alma. Tinha momentos que eu chorava e eu não sabia nem por que eu estava chorando. Eu não acreditava que o Espírito Santo era para mim. Então, como eu achava que eu não ia receber essa paz, essa felicidade que o Espírito Santo traz, então eu fui procurar em outras coisas, em viagens, em reunir ali com os amigos, família, então eu queria estar viajando, eu queria estar me preenchendo de alguma forma, com os amigos no trabalho. Eu já tinha já tinha vindo alguns jejuns de Daniel, já tinha vindo alguns, e eu entrava por desencargo de consciência, só para mim não dizer que eu estou de fora, não, eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava de fora, até mesmo na hora do pastor chamar lá na frente, perguntar e eu dizer que eu estava de fora, eu queria manter a aparência que eu estava bem, eu queria manter a aparência que eu estava bem. Então, ali eu já tinha entrado, mas eu não colocava toda a força, não vivia. Eu até deixava de ver televisão, de ver entretenimento, até deixei. Mas eu não me entregava, eu não entregava a minha vontade, eu não sacrificava a minha vontade, eu não priorizava para receber o Espírito Santo. Até que chegou o jejum na época da Copa. Ali no início foi difícil, na primeira semana foi bem difícil, aquelas festas, principalmente Copa no Brasil, então foi bem difícil. A minha família ali assistindo, fazendo muvuca, soltando fogos, e eu firme, vinha pensamento para me quebrar o jejum, para me assistir com eles, mas eu preciso. E ali me despertei, eu resolvi mudar. Eu resolvi querer mudar aquela situação, querer o Espírito Santo. Eu estava cansada de ser aquela pessoa triste, vazia, que eu estava aqueles anos, aquele longo tempo na igreja, do mesmo jeito, só esquentando o banco, porque eu morria de medo de morrer. Então, nesse período que era mais difícil, eu decidi lutar com Deus. Então a minha luta começou para mim receber o Espírito Santo. Eu tive que dizer não para minhas vontades, porque eu sabia que eu não podia fazer de qualquer jeito, eu não podia errar mais. Já tinha feito muitos errados, mas dessa vez eu não podia mais errar. Então eu resolvi colocar toda a minha força, fazer o que eu nunca fiz, buscar com todas as minhas forças. Então, enquanto a minha família estava lá vendo jogos na sala, soltando fogos, vizinhos, fazendo aquele barulho, eu estava lá dentro do quarto, trancada, meditando na palavra, buscando, fazendo aquilo que eu nunca tinha feito. Porque eu precisava daquela mudança. Eu precisava preencher aquele vazio que estava na minha alma por tanto tempo. E ali eu fui me fortalecendo. Por mais que vinha aquela vontade de quebrar o jejum para me estar ali junto com eles, eu perseverei. Eu segui firme. Era 3, 4 horas da manhã, eu estava no banheiro. Estava ajoelhada lá buscando. Falava, meu Deus, eu preciso te conhecer. Eu estou cansada de viver essa vida vazia, triste de aparência, porque eu não era feliz, mesmo estando ali parecendo que estava bem, mas só eu sabia como eu estava mal. Então ali eu comecei a buscar, eu falei, meu Deus, se o Senhor não me der o teu espírito, eu não quero mais nem me ver. Ou se o Senhor me dá o teu espírito, ou o Senhor me leva. Então foi esse tipo de oração que eu comecei a ter com Deus. Comecei realmente a querer mudança. Eu queria mudança interior dentro de mim.
E ali eu já comecei a perceber, notar a diferença. Eu já tinha mais força, eu já estava mais forte, ali eu já tinha mais vontade de ir para a igreja. No momento que eu tinha, qualquer hora que eu tivesse, do dia que eu estivesse sozinha, eu ia para o meu quarto e eu buscava muito cobrando na palavra. Porque está escrito que aquele que não tem o Espírito do Senhor, esse tal não pertence a ele. Então eu falava, meu Deus, eu não aceito não te pertencer. E ali eu fui buscando. E aí numa madrugada, em casa, o Senhor Jesus se revelou para mim. Imediatamente foi a paz, uma alegria que parecia que Deus tinha se apresentado, parecia que o Senhor Jesus se apresentou para mim. Hoje eu tenho paz, hoje eu tenho alegria, sou feliz, hoje eu sou bem casada, minha família toda na presença de Deus. Hoje eu não vivo mais triste, não tenho mais o vazio que eu tinha antes, não tenho mais esse vazio, hoje ele está preenchido. Esses 10 anos que eu fiquei na igreja, vivendo de aparência, para mim foi uma loucura, foi assim, algo que eu me arrependo muito. Porque se eu tivesse me entregado, quando eu cheguei, tivesse colocado toda a minha vida ali no altar, priorizado o Espírito Santo, poxa vida, eu teria evitado muito sofrimento. Hoje as lutas continuam, só que essas lutas não me abatem mais. Eu sei que eu vou vencer, porque eu sei que o Espírito Santo está comigo.